Bem-vindos à nossa terceira aula no nosso curso absolutamente gratuito de perícia técnica judicial. Bom, o curso é voltado principalmente para arquitetos e engenheiro civil. Porém, o módulo jurídico, que é o módulo que nós estamos dando, serve para qualquer carreira profissional. Portanto, você aí, médico, contador, psicólogo ou de outro segmento profissional, pode assistir às aulas do módulo jurídico, porque eles são exatamente comuns a todas as áreas. O módulo que será específico para arquitetos e engenheiros será o módulo tecnológico. Porém, a maior parte do curso nós ficaremos no módulo jurídico, que é exatamente para você, profissional de todas as áreas, aprender como é o dia a dia da carreira de perícia, como deve peticionar, como você deve lidar com o juiz, com o poder judiciário, etc. Bom, hoje nós vamos para a nossa terceira aula, continuamos no módulo jurídico e não esqueça aí você que não comprou a apostila ainda, de clicar no link lá embaixo, comprar a apostila de perícia, pois o curso está sendo baseado e seguindo os tópicos da apostila. É a única coisa que precisa ser adquirida e paga é a apostila, que custa R$100 e você pode dividir até 12 vezes no cartão, ok? Então, vamos lá à nossa próxima aula, nossa terceira aula, módulo jurídico de perícia técnica judicial. Vamos lá. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. É o terceiro tópico da apostila, os pré-requisitos para ser um perito. Quem não comprou a apostila ainda, é só correr lá embaixo no link comprar a apostila de perícia. Custa R$100 e pode ser dividida em até 12 vezes. Vamos lá à nossa terceira aula. O que é preciso para ser um perito? Para ser um perito judicial, é preciso que se tenha geralmente formação superior e no mínimo 2 anos de experiência, pois como o próprio título já menciona, é necessária perícia naquela área profissional e isso só se adquire com a prática. Eu disse, geralmente formação superior, porque é a situação mais comum. No entanto, acontece em casos onde a lide possui objeto cujo teor exige profissional expert no assunto sem nível superior. Como exemplo, podemos citar uma questão envolvendo um instrumento musical que se danificou de forma questionável e o reclamante processa o fornecedor. Para se saber se o instrumento estava mal fabricado, seria necessário um profissional especialista em montagens de instrumentos, que é o luthier. Esse é um caso típico da necessidade de um perito sem nível superior. Então é isso aí, pessoal. É o que acontece. Geralmente, o perito tem nível superior. Porém, o Código de Processo Civil não obriga mais que isso ocorra. Então, por exemplo, é comum um tipo de profissional ser chamado para fazer perícia que não tem nível superior, que é o caso do corretor de imóveis, porque tem muita perícia envolvendo lides com inquilinos e proprietários de imóveis que contestam muitas vezes os valores de aluguel e etc. Ou outras causas aí que possam acontecer de desentendimento entre as duas partes. Então, é muito comum esse tipo de processo. Então, para se saber quem tem razão, o juiz precisa de uma pessoa que avalie esse imóvel. Geralmente, ele chama o corretor de imóveis ou então, o que é mais certo ele fazer é chamar o arquiteto ou o engenheiro civil, que ele entende serem duas profissões, dois profissionais que são qualificados por terem nível superior e conhecer bem imóveis, fazer suas avaliações e vão até além. A conservação do imóvel, como ele está sendo feito, enfim, outras avaliações além do simples valor do imóvel. Então, é um típico caso que pode se chamar o engenheiro civil ou o arquiteto, mas também pode se chamar o corretor de imóveis, que no caso é aquele profissional mais adequado mesmo para a avaliação do valor.
Se for um caso mais abrangente, onde se necessite também saber do estado, como eu falei agora há pouco, de conservação do imóvel, é mais adequado que seja chamado engenheiro civil ou arquiteto, que vão saber avaliar de uma forma muito mais técnica esse quesito. Bom, então é isso aí. Então, geralmente é necessário que se tenha nível superior, mas nem sempre. Existem casos que o nível superior não é preciso, ok? Bom, agora vamos aí a dúvida de muita gente que me coloca muita pergunta referente a esse questionamento aí. Mas enfim, na maioria dos casos, a perícia é executada por um profissional de nível superior, como arquitetos, engenheiros, médicos, dentistas, contadores e etc. Na maioria dos casos, não é exigido ter curso específico de perícia. Aí, pessoal, vocês que me perguntam tanto isso. No entanto, para se ter o cadastro na divisão de perícia do Rio de Janeiro, prestem atenção, e poder contar com a ajuda de custos nos processos JG, que quer dizer justiça gratuita, é necessário ter cursado no mínimo 21 horas de curso na área, preferencialmente o curso do ESAGE, Escola Superior de Administração Judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então prestem atenção que vocês me perguntam muito se afinal de contas precisa ter curso ou não para trabalhar como perito. Gente, não é obrigatório por lei que se tenha curso de perícia para se trabalhar como perito. A obrigação é que você tenha expertise na área, tá? Que você tenha experiência de pelo menos 2 anos na sua área profissional. Ah, outra pergunta: como é que eu comprovo essa experiência lá para o juiz? Bom, você pode comprovar de várias formas, através de carteira de trabalho. Se você é um arquiteto, um engenheiro, realmente nós, na maioria das vezes na nossa vida, a gente trabalha por conta própria, não tem registro em carteira. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode comprovar através de responsabilidades técnicas que a gente assina pelos projetos e pelas obras. E também tem outra fonte que a gente pode recorrer também para comprovação dessa experiência, desse tempo de profissão. É aquele espelho do INSS, que é a contribuição que a gente faz para o INSS como profissional. Também serve, ok? Então, é preciso que fique bem claro, se você conseguir conhecer um juiz, se você tiver contato diretamente com um magistrado, você não vai precisar ter curso de perícia. Se você for um profissional da confiança dele, ele vai te nomear. Só que, se você quiser estar na planilha oficial de peritos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é a planilha onde os juízes procuram profissionais, quando eles, juízes, não conhecem alguém, eles recorrem a essa planilha. É preciso que vocês estejam inscritos nessa planilha. E para estarem inscritos nessa planilha, vocês precisam ter curso. O que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro exige? Que esse curso seja preferencialmente o curso do ESAGE, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porém, não é obrigatório que seja o curso do Tribunal de Justiça. Eles aceitam outros cursos também. O que acontece com o curso da ESAGE, a Escola Superior de Administração Judiciária? As vagas são muito poucas, são geralmente 20 vagas que abrem por ano para cada área. A área tecnológica, que é para arquitetos, engenheiros e outros profissionais da área técnica, da área tecnológica, medicina, psicologia. Geralmente são 20 vagas para cada área. Então, é bem pouco. E o que acontece? O curso também tem um custo e ele tem que ser pago à vista, não tem nem como parcelar. Quando eu fiz em 2019, ele custou R$ 1.800, 1.800 e uns quebradinhos. Tem que pagar através de GRERD e tem que pagar à vista, não tem nem como parcelar, pessoal. Então,
Não é sempre que a gente tem esse dinheiro disponível. É um curso muito bom, vale a pena, eu gostei muito, porém, tem esse fator aí que dificulta, dois fatores que dificultam, é o valor e as vagas que são, assim, bem limitadas. Quais são as profissões mais procuradas pelo Poder Judiciário? Medicina, talvez seja, eu acredito que seja a primeira profissão mais procurada pelo Poder Judiciário. Tem muita perícia médica, muita. É muito processo envolvendo problemas de pessoas com empresas, acidentes de trabalho, enfim, uma série de outras questões aí que envolvem a medicina, inclusive a medicina do trabalho. Então, eu acredito assim, não posso falar 100% com certeza, mas porque eu não fiz, né, uma pesquisa assim, vendo essa estatística matematicamente, porém, eu acredito assim que medicina seja a mais procurada, se não for a mais procurada, com certeza é uma das mais procuradas. A contabilidade. A contabilidade também é muito solicitada porque tem muito processo de pessoas contra bancos, instituições financeiras por conta de juros abusivos, e o contador é frequentemente requisitado pelo Poder Judiciário para poder fazer essa avaliação de dívidas, de juros, se eles são abusivos e se não são, quanto teria que ser, enfim, esse tipo de situação. Arquitetura e engenharia civil. Eu coloco essas duas na mesma classificação porque os dois profissionais são basicamente procurados pelos mesmos tipos de processo. Processos que envolvam pessoas que contrataram construtoras e a obra, o imóvel está apresentando problemas, às vezes já desde a obra, e também precisa que haja uma perícia por um profissional tecnicamente qualificado, que é o arquiteto ou engenheiro civil. E também a questão que eu falei no começo do vídeo, de avaliação de imóveis, conservação de imóveis, para se saber se o valor de aluguel está correto, se não está, se o valor de venda está correto, se não está, enfim. Isso tudo também é feito pelo arquiteto e pelo engenheiro civil. O engenheiro eletricista também é bem procurado por conta de leads entre pessoas e fornecedoras de energia elétrica. Nossa, isso aí tem demais. É assim também campeão e recorde de processos, meu Deus. Então, o engenheiro eletricista é aquele engenheiro que tem especialização na elétrica e ele vai ver aquelas situações todas de ligações clandestinas ou de erros da fornecedora, cobranças abusivas, enfim, tudo isso o engenheiro eletricista é também bastante solicitado. O psicólogo é muito solicitado também, principalmente na vara de família, né? Que são aquelas questões envolvendo, muitas vezes, adoção ou questões envolvendo separações, divórcios, guarda de crianças, enfim, e outras situações que envolvem crianças, o psicólogo é bastante solicitado e não só, né, processos que envolvam crianças, como qualquer outro processo que precise de uma avaliação mais técnica de um psicólogo, esse profissional também é bastante solicitado. Então é isso aí. Tem outras, inúmeras outras profissões que o Poder Judiciário precisa, mas eu avalio que essas daí sejam as mais procuradas e as mais recorrentes no Poder Judiciário, ok, pessoal? O que o juiz espera do perito? Bom, para o juiz poder julgar com segurança a causa de responsabilidade civil quanto ao nexo de causalidade jurídico, o juiz espera do perito. Primeiro, indicação de tudo que se refere ao fato jurídico, subjetivas, pré-existências e objetivas, falta de estrutura hospitalar, por exemplo, quando é perícia médica, erro construtivo, quando é perícia de engenharia, que possam ter influenciado no resultado encontrado. Bom, então isso aí o que precisa, o que o juiz espera, né, do perito em seu laudo, é que seja relatado ali, primeiro, todos os fatos
que existem no objeto do processo. Todas as características do objeto do processo, seja ele na área de medicina, seja ele na área de engenharia, ou seja ele na área de contabilidade, enfim, é preciso que se descreva o que se está fazendo, né, o que se está avaliando. E então ele diz aí das pré-existências também, por exemplo, no nosso caso de arquitetos e engenheiros, muitas vezes o que a gente constata, por exemplo, numa questão de patologias numa construção. A gente pode avaliar, muitas vezes na perícia, que aquele problema ali não foi causado por um fator pós-construção, e sim por um fator durante a construção, como, por exemplo, fundação, estrutura feita de forma errada, com vergalhões, com armaduras subdimensionadas, por exemplo. Então, se a gente constatar que foi isso, isso é o quê? Uma condição pré-existente, quer dizer, ela já existia antes do prédio acabar de ser construído. Então, é isso que está explicando aí. No caso do médico, por exemplo, um erro médico pode ser constatado que foi causado não por imperícia do profissional, mas sim por falta de estrutura no hospital para esse médico trabalhar. Então, é por aí. Então, o segundo tópico aqui é esclarecer sob o ponto de vista científico a relação de causa e efeito entre as condições condutas informadas e o resultado verificado. Então, aí depois que você narrar e descrever o que causou o problema, você tem que fazer um link exatamente explicando como cientificamente esse problema acarretou na consequência em si. Ok? E essa última observação aí é bastante interessante, isso porque nem sempre os quesitos são bem elaborados pelo advogado, se não há ajuda de um especialista assistente técnico na sua elaboração. Olha só, isso é muito comum acontecer, viu? Os quesitos, muitas vezes, são totalmente estapafúrdios. Eles não estão focados realmente no objeto do processo. E por que isso acontece? Porque é o advogado que vai elaborar os quesitos. Agora eu pergunto para vocês, como um advogado pode elaborar um quesito numa situação de uma construção que está apresentando rachaduras, por exemplo? O advogado não tem a menor noção do que ele deva perguntar ao perito, porque ele não conhece a matéria, ele não conhece a construção civil. Então, ele muitas vezes vai fazer perguntas que não tem nenhum tipo de objetividade. Então, não cabem ali no processo. Então, muitas vezes o perito vai ter que lidar com esse tipo de situação. Então, ele vai ter que explicar que aquelas perguntas ali não estão esclarecendo o objeto do processo e formular realmente ali o seu laudo em cima daquilo que interessa. Isso acontece também muito, se vocês querem saber aonde? No Ministério Público. O Ministério Público muitas vezes formula também esses quesitos sem ter o menor sentido também, porque muitas vezes o Ministério Público de uma cidade, por exemplo, não tem lá dentro arquitetos e engenheiros médicos para poder ajudar nos quesitos da formulação de um processo, por exemplo. Então, o que acontece? O procurador ou o promotor é que vai formular esses quesitos e ele também tem formação em quê? Em direito. Aí ele também nem sabe por onde ele começa a perguntar para que se haja uma perícia, muitas vezes até da Polícia Federal. Ele não tem condição nenhuma técnica de fazer esses quesitos. Então, fica faltando perguntas, fica uma falta de objetividade e falta de foco total. Então, nesses casos, é preciso que se responda, que se tente responder as perguntas formuladas nos quesitos, mas se for verificado que aquelas perguntas não estão elucidando nada da questão do objeto do processo, então vocês esclareçam, direcionando o laudo da forma correta. É isso que importa. O profissional que está fazendo a perícia é qualificado, tem expertise na área e ele pode conduzir o laudo da forma correta. Pode e deve conduzir da forma correta. Então, isso é uma coisa que vocês também não se assustem.
e vocês vão encontrar muito na sua vida aí de perito, são os quesitos completamente fora de propósito. Então, vamos dar uma explicação melhor agora aí com relação ao Código de Processo Civil. Então, o novo Código de Processo Civil suprimiu a exigência de nível universitário para o perito. Então, no Código de Processo Civil, nesse inciso 1º aí do artigo 145 do CPC de 73, privilegiando o conhecimento técnico efetivo, que pode derivar apenas da experiência profissional, como no caso. O especialista pode ser até mesmo um analfabeto. É isso aí, uma coisa bem rara de acontecer. Mas digamos que a perícia envolva uma situação de extração de borracha. Uma coisa assim que me veio à cabeça agora. Muitas vezes, para saber se essa extração foi feita de forma correta ou não, ele vai precisar de quem? Daquele extrativista lá que trabalha lá com seu chapéuzinho, com a sua enxada. Então, é aquele ali que conhece como ninguém, como se faz a extração da borracha. Então, é esse cidadão que vai poder explicar ao juiz o que aconteceu ali naquele objeto daquele processo. Mas são situações assim bem raras, viu, pessoal? O perito deve ser imparcial e neutro, pois precisa analisar os fatos de forma absolutamente profissional e verdadeira, sem interferência de preferências ou ligações particulares. Bom, então isso aí é extremamente importante. O perito tem que ser obrigatoriamente imparcial. Ele não pode ter preferência por uma parte ou pela outra. A perícia não pode ser conduzida por sentimentos, e sim pela razão e conhecimento técnico e fatos técnicos. Então, eu acho que isso é bem lógico, né? O perito tem que tomar cuidado na hora de fazer o laudo se ele estiver lidando, e às vezes isso acontece muito em cidade de interior, você não tem como você fazer uma perícia onde você não conheça as partes do processo, porque no interior você conhece todo mundo, então fica difícil muitas vezes de se ser imparcial, mas o perito tem que ser. Isso é obrigação do perito, a imparcialidade. Diferente do assistente técnico, que é contratado por uma das partes e, apesar de eticamente também ter a obrigação moral de ser imparcial, ele tende a ser parcial. Essa diferença será avaliada mais à frente no curso. Vai ter um tópico aí que é exatamente falando sobre a diferença entre o perito e o assistente técnico. Aí a gente vai conversar melhor sobre isso aí. Produção de prova técnica simplificada, inciso 3º do artigo 464, na qual o juiz pode inquirir em substituição à confecção do laudo pericial um especialista, embora neste caso o inciso 4º do artigo 464 estabeleça que tal especialista terá que ter formação acadêmica específica na área objeto de seu conhecimento. Isso é muito raro de acontecer. Comigo especificamente nunca aconteceu, que é a substituição do laudo pela oitiva verbal, quer dizer, o juiz vai interrogar o perito no lugar de se confeccionar o laudo. Pode acontecer, não se assustem caso aconteça, mas eu acho assim bem difícil. Geralmente é o laudo por escrito que vai ser pedido no processo. Resumindo, o perito precisa ter, antes de mais nada, bom senso, honestidade, coerência, técnica e responsabilidade. Bom, o perito está representando o poder judiciário no momento que ele está fazendo uma perícia, ele está ali como auxiliar do juiz, ele não é um servidor público, ele é um prestador de serviços, é um profissional liberal, porém, ele traz em sua responsabilidade o fato de ter um conhecimento técnico, uma expertise com relação a uma área.
Portanto, só o fato de se ter um conhecimento técnico em uma determinada área já se traz, já vem imbuída por si próprio de muita responsabilidade, né, pessoal? Eu acho que isso é uma coisa que todos nós temos consciência, inclusive porque nós fazemos um juramento de ética lá quando a gente se forma. Então, isso aí tá bem claro. E a coerência, é lógico, é preciso ter. Você está falando uma coisa, você precisa seguir aquela linha de raciocínio do começo ao fim. Técnica, que é o conhecimento que você precisa ter da profissão, senão você não consegue fazer uma avaliação precisa. E a responsabilidade, que é isso aí que eu acabei de comentar, ser honesto, né? Precisa ter honestidade. Você precisa estar comprometido com o seu papel de perito e ter bom senso, né? Porque muitas vezes a situação é bem complicada e é preciso que você haja com bom senso para poder fazer uma avaliação bem razoável daquela situação. Então é isso aí. Hoje a nossa aula termina aqui nesse slide. Até o próximo encontro. E não saia sem deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo para todo mundo que tem interesse em seguir essa carreira e não esqueça também de ativar o sininho, porque todas as vezes que for postado aqui um vídeo novo, você será notificado, ok? Bye, bye!